Uberlândia escolheu uma nova Câmara Municipal. São novos desafios, novas propostas. Sabia que foram as vereadoras e vereadores que votaram para a aprovação de mais escolas de tempo integral, construção das novas pontes e trincheiras e do projeto de tarifa zero? Se tem Uberlândia melhor, tem trabalho da Câmara. Câmara Municipal de Uberlândia, o poder do povo. A todas, agora sim, é com grande satisfação que damos início a essa audiência pública da Comissão de Inovação e Tecnologia da Câmara. Eu sou o vereador Adriano Zago, ao meu lado, a vereadora Amanda Godin, membros desta comissão. O que nos reúne aqui hoje, havíamos conversado com alguns representantes de energia, né, renovável, fotovoltaica, e decidimos, como encaminhamento, realizar essa audiência pública. Precisa dessa formalidade, porque daqui espero que retiremos alguns encaminhamentos que estejam dentro das competências dessa Casa de Leis e diante dos desafios enfrentados, né, isso narrados pelos os representantes da área, os desafios que eles vêm enfrentando, em especial no que diz respeito à distribuição de energia produzida e os incentivos do poder público. É certo que a inovação precisa caminhar, né, lado a lado com o poder público. Então, nessa tarde, eu espero que a gente possa aqui extrair aqui o máximo de informações para que nós, como representantes da sociedade, logo de vocês também, possamos apresentar melhorias nesse sentido. Então, o momento de falar é esse. Essa audiência ela é gravada, depois aqueles que quiserem ter acesso, é só nos pedir que a gente faz o encaminhamento para vocês, mas também fica lá no canal do YouTube da Câmara Municipal. É um documento público. Então, os representantes da CEMIG que aqui estão saibam disso. Nós agradecemos desde já a presença de cada um de vocês.
lembrar que nós fizemos o convite há mais de um mês, né, Lohane, para representantes do Poder Executivo, mas, infelizmente, não confirmaram presença. Pode ser que cheguem ainda no decorrer desta audiência. Então, no mais, agradecer mais uma vez a presença de todos vocês e vamos dar início a essa audiência escutando o senhor Walter Hugo Vieira Faria, que é o coordenador de atendimento ao Poder Público da CEMIG. Seja muito bem-vindo. O senhor pode usar aquela tribuna, tá? Fique à vontade. Alô? Boa tarde a todos. Eu sou o Walter Hugo. Eu sou estou coordenador do atendimento ao Poder Público. Aqui no Triângulo Mineiro, nós atendemos as câmaras municipais, as prefeituras, CDLs e sindicatos de produtores rurais também. E também os poderes públicos estadual e federal. Gostaria em nome do vereador Adriano e da Amanda, cumprimentar a todos. Agradecer também a oportunidade da CEMIG trazer as informações tanto dos investimentos que nós estamos fazendo aqui na cidade de Uberlândia e também sobre o atendimento às fontes renováveis, as gerações distribuídas. Nós estamos aqui com o Jair, com o Bruno, que atendem os clientes de média tensão, o Marcos Paulo, que atende os clientes do Poder Público, o Alan, que também atende o Poder Público, aos clientes de média tensão, e o Ivan, que é na nossa parte de comunicação. Nós trouxemos uma apresentação, eu vou fazer a apresentação sobre os investimentos da CEMIG, e o Alan vai falar sobre a geração distribuída. Acho que eu esqueci ali o... Por favor, se vocês puderem colocar a apresentação na tela. Então, vou falar sobre os investimentos da CEMIG, mais energia para Uberlândia continuar a crescer. Nós vamos investir até 2027, ou seja, é um investimento que já começou, e nós vamos investir até 2027 em 3 novas subestações. Nós já temos 4 subestações instaladas na cidade e vamos instalar mais 3. Ou seja, isso significa disponibilizar mais energia, contribuir para a geração de emprego e renda, com fomento do comércio e indústria na cidade, favorecer o desenvolvimento regional, aperfeiçoar a segurança do sistema elétrico da cidade. São 160 milhões de investimentos nessas 3 novas subestações. A CEMIG está fazendo o programa Mais Energia, que nós tínhamos, em 70 anos, construímos 400 subestações. Em 5 anos, nós vamos construir mais 200. E dessas 200, nós já construímos 130. Então, ou seja, é um projeto que está em pleno andamento. É só um dos grandes projetos da CEMIG está realizando no estado de Minas Gerais, hoje em dia, nosso planejamento estratégico, ele tem foco de investir no estado. Ou seja, ali, então, onde será investido? Na subestação Uberlândia 8, que ela fica lá no Shopping Park, na subestação Uberlândia 11, que fica próximo ao aeroporto, e a Uberlândia 12, que fica no Canaã, próximo ali, Pequis, Monte Hebron. Então, a CEMIG ela faz um planejamento com 5 anos de antecedência. Esse investimento que será realizado, que foi realizado o ano passado, por exemplo, ele foi previsto 5 anos antes. Esse que vai ser feito o ano que vem, ele começou, então, em 2021. E hoje nós estamos pensando no investimento necessário, em 2025, para 2030, considerando esse crescimento vegetativo, a CEMIG. Então, ela trabalha antecipadamente as necessidades de todos os municípios do estado de Minas Gerais. Para Uberlândia, nós vamos ter um aumento
na média tensão de 50%. Hoje a cidade está atendida com 300 megawatts MVA, né? E vamos passar para 450, ou seja, um aumento de 50%. Com certeza é um dos maiores investimentos do estado de Minas Gerais. Então, ali, cada uma daquelas cores é a área que é abrangida por uma subestação. Então, se a gente prestar atenção naquela parte ali aquele verdinho em cima lá, ó, depois que chegarem as novas subestações, veja que uma parte passou para outra subestação. Era verde, passou para aquele roxinho lá, né? Ou se a gente, voltando aqui, ali mais para o lado ali de Tuiutaba, saída para Ituiutaba, ou seja, dá para ver que toda a carga foi redistribuída, ou seja, nós temos mais energia, mais flexibilidade, isso vai trazer mais qualidade de energia para toda a cidade. Os impactos do investimento. Então, aqui a subestação Uberlândia 8, você pode ver que é uma subestação totalmente moderna, o que existe de mais moderno atualmente, né? Então, ela vai atender cerca de 47 mil clientes, e 120 mil pessoas. Ela vai atender? Não, já está atendendo, porque essa daqui já está pronta lá perto do Shopping Park. Melhoria da continuidade de níveis de tensão e redução do carregamento das demais subestações. Ela foi recém-energizada o ano passado. A Uberlândia 11, já está, ali é uma foto antiga, mas já está em construção. Essa subestação vai ser energizada até o primeiro semestre de 2026. 32 mil clientes, e clientes a cada residência, né? Considerando que cada residência tem 3, cerca de 80 mil pessoas vão ser beneficiadas. E a Uberlândia 12, 50 MVA, 50 mil clientes, 125 mil pessoas, e previsão também no primeiro semestre de 2026. Esse aqui é o plano geral da CEMIG, já foram investidos 5 bilhões para melhorias para 8,7 milhões de pessoas, de clientes, melhor dizendo, e nós vamos chegar a 615 subestações em plena operação, ao final do plano. Em 2024 foram 31 novas subestações, totalizando 128 novos empreendimentos. Ou seja, sem querer a gente se delongar muito, mas um grande movimento é a questão das subestações, mas também dos religadores. São equipamentos automáticos que protegem o sistema elétrico de maneira automática. Eles estão interligados ao centro de operação nosso lá de Belo Horizonte. Eles recebem comandos automáticos sem a necessidade do eletricista se deslocar. Então, trazendo muita modernidade para o sistema elétrico da CEMIG. Então, a parte do investimento é essa. Eu vou passar agora para o Alain. Eu vou lá colocar a apresentação para ele. Na sequência, ele já dá andamento. Walter, obrigado. Só um minutinho. Sim. Agradecemos a sua participação. Na fala do Walter, alguém quer fazer algum comentário, alguma observação? A gente pode passar? Pode? Então, Ok. vamos lá, Alain. Obrigado. Boa tarde a todos. O celular para enxergar, viu, gente? Gostaria de agradecer aqui, né, o vereador Adriano Zago e a Amanda Gondim pela oportunidade de falar pelo tema geração distribuída dentro do processo da CEMIG. E à medida que nós vamos caminhando, no final são as perguntas, certo? Tá, joia. A apresentação tem em torno de 34 slides, eu vou passando um pouco de celeridade para dar fluxo, tá joia? Geração distribuída no Brasil, a gente tem os marcos regulatórios presentes pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, então elas foram desenvolvidas ao longo dos anos, e ela nasceu fundamentalmente em 2021, quando as resoluções normativas efetivamente falaram sobre o tema
geração distribuída. A minha fala quer dizer que o tema geração nasceu um pouco sem lei, ao longo dos anos que elas foram formatando. A CEMIG, assim como no Brasil, quando eu falo CEMIG, mas a geração distribuída vale para todo o universo Brasil. As tipos de geração, as fontes de geração, nós temos a mini e a microgeração, que basicamente são definidas entre 75 kW para baixo, micro, e acima são as mini gerações, que comumente são as usinas solares, que são essas que a gente vê um pouco mais locado do centro urbano da cidade. A CEMIG ela é a primeira colocada Brasil quando a gente fala de conexões e número de instalações com geração distribuída. Nós temos 5 alguma coisa aí, giga conectados e 1.9 a ser conectados, na classe de mini geração, porque são pareceres de acesso, já vieram de longa data, já estão em fase de obras, porém, devido à complexidade das obras, ainda não foram conectadas. O destaque aí realmente é porque a CEMIG é a número 1 Brasil. Vou pegar esse slide mais pertinho, para enxergar ele. Me ajuda, hein, Walter, que daquele o olho não vai, não. Obrigado, viu? Nas questões de solicitações de GD em Minas Gerais. Os pareceres de acesso, em 22, foi o auge de 160 mil pareceres emitidos pela CEMIG, quando a gente estava mudando a legislação para GD1 e GD2, que é onde o pessoal queria o benefício do sem ICMS e não tipo de encargo. Em 23 deu uma decrescida, em 24 nós já partimos para 119, quase 119 mil pareceres de acesso, e em 25 nós estamos caminhando para mais de 95 mil solicitações de acesso. Dessas, 99,99 desses pareceres são emitidos dentro do prazo regulatório previsto. Obviamente, depois aquela questão do indeferimento, das reprovas, que são fundamentais aí para esse fluxo. 90% dos pareceres foram emitidos sem restrições, que são as restrições previstas no artigo 73 da Resolução 1000 ANEEL. E as outras foram restrições. Nós vamos mais para frente definir o que é o artigo 93. E esse ano, de 25, nós estamos previstos para mais de 45 mil novas conexões de geração distribuída na modalidade microgeração. Falando mais especificamente de Minas Gerais, Triângulo e Uberlândia, no ano de 25, nós tivemos 98, até o presente momento, 98,5% de pareceres emitidos sem obras. E os que foram emitidos com obras, 0,9 tem a participação financeira do cliente, 0,6 sem a participação, ou seja, a CEMIG vai pagar a obra. Obrigado, Walter. Dos pareceres sem restrições, conforme o artigo 63, 94%, falando propriamente de Uberlândia, foram emitidos nesse formato. No nicho de mercado uberlandense, a gente tem 5% conectados como no modelo na classificação residencial, 5% na classificação comercial, 15% rural e mais 12% residencial. Aqui mostra claramente que existe um potencial de mercado muito mais evidente na classe residencial e comercial. Quando a gente vai para o anuário da EPE, nós estamos falando de um consumo médio residencial em Minas Gerais, 152 kWh, e na classe comercial, 793. São consumos médios que, com pequenas GDs, digamos assim, 0,9 e 4,5, conseguem atender e são possíveis de ser atendidos sem grandes obras, na maioria das vezes sem obras nenhuma, tá? Sem restrições. Esse próximo slide aí, a gente está falando do fluxo de solicitação de acesso. Dependendo da solicitação que o pessoal entra, pode variar de 15 até 45 dias, com algumas outras possibilidades, dependendo do nível da complexidade do pedido. Esse é o fluxo na horizontal. Essa parte de baixo é comumente como o responsável técnico solicita no portal da CEMIG a micro ou mini geração distribuída. Ele está totalmente online, o pedido é feito 100% online. Depois da solicitação online, existe uma parte que o pessoal tem que anexar num outro sistema da CEMIG, chama PR Web, onde o profissional que tem o CREA, tudo certinho, permitido pelo cliente, ele dá entrada na documentação e no projeto relacionado à geração distribuída.
O formulário de acesso da CEMIG hoje prevê, de acordo com o que vai sendo preenchido, ele vai dando uns flags em vermelho indicando que existe erro ou não de preenchimento. Isso serve para diminuir a questão do indeferimento pelo próprio RT ou pelo próprio cliente, para a questão de realmente não indeferir o pedido já no início. O próximo slide é petitinho, mas aí é a documentação obrigatória, e essa documentação depende também do tipo de solicitação que está sendo feito. Tá? Mas lá no site da CEMIG, no próprio portal e em outros canais também, nós temos toda a discriminação do passo a passo de quais documentos são obrigatórios para estar anexando, para iniciar a questão da análise documental. Os principais motivos de indeferimento relacionados à questão documental é a questão de não anexar a documentação no sistema, ausência de documentos obrigatórios para aquele tipo de solicitação, principalmente relacionadas a registro ou escritura do imóvel, algumas divergências relacionadas ao formulário e ao que o cliente tem como documentação, a questão de regulatórios relacionados a como aquela divisão da central geradora, como aquele pedido é feito. E no próprio site também existem alguns modelos básicos que o RT pode utilizar aí, relacionados ao diagrama unifilar, o DLB e outros formatos lá, que o objetivo é facilitar a vida do responsável técnico. Esse próximo slide é um caso ele ocorreu na região central de Minas Gerais. O pessoal fez um condomínio, que teoricamente seriam de casas, só que foram sequências de pedidos de geração distribuída na casa de 75 kW, que como foi uma sequência muito grande, o pessoal foi investigar um pouco mais de perto e descobriu que todos esses pontinhos amarelos que estão aí no cantinho, embaixo, esse loteamento, eram gerações distribuídas, eram usinas, não existiam residências, não existia nada. Então, tinham o único fim exclusivo para montar usinas de microgeração. Isso está fora da legislação, das resoluções, então, assim, até que a CEMIG conseguiu entender o caso e proibir a questão da usinas contíguas, deu muito trabalho, e provar isso, e voltar a isso, e indeferir isso, não é nada fácil. Ali no caso, ali, aquela casinha, tem 10 chuveiros elétricos, porque é obrigatório declarar as cargas, e no caso é uma declaração falsa, que o pessoal fez só para fins de estar conectando essa usina em algum modelo que gerasse um menor custo de obra. Falando da questão da análise técnica, que é um grande problema quando a gente fala do pedido, né? A motivação da CEMIG é assegurar a qualidade de energia conforme parâmetros do PRODIST, ou seja, o fato do cliente querer uma geração distribuída, eu não posso prejudicar quem não tem a geração distribuída, então eu tenho que garantir essa qualidade do fornecimento para que quem não tenha não venha a ter problema com aquela geração ao lado. Basicamente funciona essa questão da questão da qualidade de energia. Para isso, usam-se metodologias relacionadas a fluxo de potência, carregamento, inversão de fluxo e software que são específicos. Aqueles de baixo ali, aqueles slides são exemplos dos modelos, das metodologias que a CEMIG aplica. Na CEMIG nós temos basicamente 3 tipos de orçamento, que é o orçamento sem obras, que é aquele que libera de imediatamente, só fazer a usina e montar, com obras que dependem, obviamente, de obras de estruturantes para melhorar a infraestrutura, e aqueles com restrições, que é quando dá a questão do fluxo inverso, previsto no artigo 7.3, aí a CEMIG define qual tipo de alteração o RT vai ter que fazer para estar conseguindo conectar naquele local. Dentro da questão do orçamento de conexão, existem vários tipos de validade. Existe a validade. A validade do parecer de acesso é de 120 dias. Na CEMIG, é um prazo muito superior ao prazo utilizado pela ANEEL. A CEMIG utiliza, mas poderia ser menor. Ela entendeu que, por prática, era interessante manter os 120. E existem vários motivos que fazem perder o prazo, como não assinar, não pagar o boleto, em caso de obras, não assinar contrato. Então, existem várias premissas aí para que esse parecer continue tendo validade e consiga chegar ao ponto final, que é a conexão. Relacionado às obras. As obras da CEMIG existem vários prazos de acordo com o pedido, de acordo com a rede, de acordo com a análise do planejamento.
Então, pode variar de 60 dias até 365 dias ou até mais dias, dependendo da complexidade, quando envolve subestações de alta tensão. A CEMIG oferta duas modalidades de execução. A modalidade parte, quando você consegue contratar uma empreiteira direto. É muito comum quando o cliente deseja celeridade àquela conexão. Então, quero ganhar tempo, quero conectar mais rápido, você pode ir direto na empreiteira credenciada e fazer uma negociação direta. E ter a obra que é a modalidade CEMIG, que é aquela que a própria CEMIG executa dentro do prazo que ela já acordou anteriormente, no parecer de acesso. Após passar dessa fase de obras, nós entramos na parte de vistoria e conexão, que também é interessante que o RT, ou o próprio cliente, observe os prazos regulatórios. São 5 dias úteis no caso de baixa tensão e 10 dias úteis no caso de média tensão. É importante também que não haja reprovas consecutivas e iguais. Isso faz com que o prazo, o parecer de acesso seja expirado. O pessoal perde o parecer quando existem reprovas iguais. Relacionados à questão regulatória, inversão de fluxo de potência, que eu acho que é o grande tema. A CEMIG, assim como qualquer distribuidor do Brasil, aplica o artigo 73 da Resolução 1000. Dentro desse artigo, prevê quando há problemas de conexão. Quando existe o problema de conexão, que a CEMIG tem que provar, ela aplica os incisos previstos na resolução. E também existem as notas técnicas que a ANEEL emite, que também a CEMIG utiliza como embasamento técnico para estar emitindo o parecer de acesso com ou sem restrição. O próprio manual de inversão de fluxo que a ANEEL tem disponível lá no site dela, utiliza a CEMIG como referência. Aquele gráfico que vocês estão vendo ali, com a curva ali, e aquele do lado direito relacionado ao fluxo de potência, são ambos retirados do próprio site da CEMIG. Acaba que a CEMIG é pioneira em geração, porque a geração distribuída teve um boom muito forte em Minas Gerais, então a CEMIG teve que abrir o caminho aí para outras distribuidoras. Por isso, até que acabou virando referência para a ANEEL. Como que o fluxo de potência foi definido ao longo dos anos? Um modelo convencional ou unidirecional? Basicamente, a energia saiu da usina, da fonte geradora e ia até o cliente, que é a carga final. O sistema foi todo feito ao longo de décadas e décadas para esse formato. O que acontece com a geração distribuída? Nós nascemos um fluxo chamado de bidirecional. Ou seja, a carga agora, ela também faz o que a usina fazia no passado. Ela consegue injetar potência na rede de energia. Com esse novo modelo de estrutura direcional, acontece que alguns equipamentos, a maioria dos equipamentos, obviamente, não foram previstos para esse modelo. Com isso, nasceram algumas questões técnicas, que a mais destacada que nós estamos falando de maneira bastante relevante, a inversão do fluxo de potência. Aquele gráfico lá de cima, lá, tem uma linha reta no marco zero. Ali é um transformador de potência de 15 MVA. Com a geração, vocês estão vendo que tem uma linha cinza embaixo, ali tudo que é para baixo daquela linha horizontal ali é negativo. Ou seja, aquele transformador que tem uma potência de 15 MVA, ele está trabalhando de maneira negativa, ou seja, a potência está vindo de sentido carga, sentido fonte, em tese. Isso faz com que o equipamento trabalhe de uma maneira bem diferente do que ele foi projetado originalmente. Como é que é feita essa medição? Como é que a CEMIG chega nessa conta aí dos menos 15, menos 20 mega? Em todas as suas subestações, existem sistemas de medição que fazem justamente medir para que lado e qual potência, qual corrente a energia está vindo. Isso tem a questão obrigatória dela fazer essa medição e tem também a questão relacionada à proteção de sistemas. Nessa outra foto aí, é um sistema de medição que fica nos postes, na saída de subestação. Então, cada equipamento aqui lá que vocês estão vendo que parece um transformador, é um equipamento de medição de cada alimentador de subestação que tem por objetivo validar essas metodologias que a CEMIG aplica relacionadas aos pareceres de acesso. Nesse slide mostra a questão do excesso de geração, quando existe o fluxo inverso. Ele basicamente reflete aquele primeiro slide da injeção do transformador. Ali naquele vermelhinho ali, está falando menos 16,5 megawatts de potência negativa. E no carregamento máximo, ele chega a 4,9. O que esse slide mostra para a gente? Que o transformador, que originalmente foi projetado para
transformar e colocar energia na rede na potência de 15, ele está fazendo o fluxo inverso. Ele está recebendo menos 16,5 acima da capacidade nominal dele, justamente pelas questões de geração distribuída. Qual a consequência disso? Nós podemos ter problemas de variação de tensão, que é aquela oscilação. Nós vamos ter muitas comutações no transformador, que a gente chama de TAP. O que isso é? O equipamento ele tem que regular a energia. Como a gente tem bastante questão de a geração é intermitente, a fotovoltaica é uma geração intermitente. Então ela entra no sol, sai na chuva, sai no nublado. Isso faz com que o equipamento fique todo o tempo tentando regular. E essa regulação estressa o equipamento e causa uma diminuição da vida útil. Também o caso dos bens 16, eu estou falando de sobrecarga em transformadores, de distribuição e também da rede básica. Para isso, existem alguns métodos que diminuem a questão do fluxo inverso, a probabilidade do fluxo inverso. Nós temos a questão do grid zero, que está sendo muito utilizado com clientes do Mercado Livre, que não vão injetar na rede e conseguem fazer esse modelo. Está sendo bastante utilizado. Nós temos a questão da potência de geração compatível com o consumo. Isso já é reconhecido pela ANEEL, esse formato, já, a partir da resolução 1098 de 24, já prevê esse modelo de geração compatível com o consumo. Aí tem os percentuais aqui na frente. E temos também a questão do Fast Track. O Fast Track é um modelo desenvolvido na CEMIG, levado à ANEEL, que agora é Brasil, que o cliente pode ter uma potência de até 7,5, desde que ele atenda algumas condições, né? O excedente de crédito ele não pode enviar para outros, existem alguns detalhes aí nesse modelo de trabalho Fast Track. O grid zero, de maneira resumida, é aquele que o cliente não injeta na rede, ele tem que fazer um sistema de proteção para que isso não aconteça. Como ele não injeta, nós estamos falando que ele não tem problema de inversão de fluxo, obviamente que ele vai ter a permissão para estar conectando. No modelo de potência de geração compatível com o consumo, já tem a regra, já tem a fórmula regida pela ANEEL, que é relacionada à média dos 12 últimos ciclos de faturamento. Basicamente, 46% do residencial, quando a gente fala de média, e 69% do industrial, estão compatíveis com essa modalidade que não vai dar inversão de fluxo. Tudo previsto na resolução, tá, gente? No site da CEMIG, a gente tem a questão da consulta de inversão de fluxo e a calculadora de liberação, estão disponíveis lá, é muito simples de usar. Comumente, as subestações, quando a gente fala de geração, elas estão bastante saturadas. E o modelo Fast Track, esse modelo de 7,5, que ele é muito interessante, quando a gente pega o anuário lá da EPE, quando a gente pega a média de consumo para Minas Gerais, para o Sudeste brasileiro, o Fast Track vai atender perfeitamente o nicho de mercado de 5% residencial, 5% comercial, aí, de maneira bem tranquila de validar. O que tem que deixar claro é que aquele modelo de negócio que foi feito no passado, que a gente montava uma casa com 30 placas e mandava para a mãe, para o pai, para o sogro, para a sogra, esse modelo, infelizmente, não é mais possível. Então, o que a gente tem que partir hoje com o modelo de negócio são essas questões do Fast Track, grid zero ou a geração compatível com o consumo, para que seja evitada essa questão relacionada à inversão de fluxo e seja potencializado os pareceres de acesso que realmente são efetivos e que vocês consigam atender o cliente. No site da CEMIG também tem um canal chamado Precisa de Ajuda. O pessoal lá de IGD, eles estão muito focados em responder essas questões com um dia útil. Eu conversei com o engenheiro que fica lá em Belo Horizonte, ele falou que isso aqui é premissa, o pessoal tem que estar atendendo com rapidez. Ele está disponível no CEMIG Atende, lá no serviço de mini micro geração distribuída, lá tem o próximo serviço que se chama Precisa de Ajuda. É só estar colocando lá a dúvida que o pessoal da engenharia vai estar respondendo as questões. De maneira bem célere, essa é a apresentação. Obrigado. Muito obrigado, Alan. É Alan ou Alan? Alan. Alan. Alguém tem alguma pergunta para o Alan? Alguma observação? Sim. Ou podemos já... Sim, passa o microfone. Alô? Olá, Alan, boa tarde, tudo bem? Joia. Meu nome é Wagner, sou engenheiro eletricista. A gente até já se conhece por troca de e-mails, né, de projetos que eu tenho atuado.
E a gente vê, né, a gente sabe, né, das partes técnicas, tem muitas questões, só que o lado de Ô, cá... Wagner, eu preciso falar um pouquinho mais alto, por favor. Tá. Tá bom. Melhorou? Isso. Sim. A gente vê no dia a dia, né, várias questões técnicas, entende, né, o lado das concessionárias e também vê que tem coisas que às vezes poderiam ser diferentes até para o lado das empresas, né, dos profissionais e dos clientes. Um dos fatos, né, por exemplo, que é básico, né, que a gente poderia até questionar, seria a questão do Fast Track, por exemplo. Se a gente aprova um sistema de 7,5 kW, essa energia vai para a rede, ela já escoou na rede. Por qual motivo que ela não pode ser compartilhada com outra unidade? Porque isso, com todo respeito, né, a gente também está aqui para aprender, para dialogar. Essa energia já foi escoada na rede, já foi utilizada. Então, aparenta assim, um viés mais econômico de não favorecer uma outra unidade, porque o cliente agora ele teria que montar 2, 3 usinas, sendo que com a energia que ele gera no Fast Track, vai sobrar, vai ficar acumulado para utilizar só lá. Muita gente está fazendo isso, a gente tem que fazer isso, porque senão a maioria dos projetos não são aprovados, a gente não consegue conectar as usinas. Por que não pode, né, utilizar para atender outras unidades, né, se possível, com essa geração? Perfeito, Wagner. Então, é importante destacar o seguinte: a CEMIG é uma distribuidora de energia, ela tem a concessão na maioria do estado de Minas Gerais. Então, ela rege o que está na resolução normativa ANEEL e outras premissas do Ministério de Minas e Energia, assim vai. Então, o que a gente faz é executar o que está previsto nas resoluções. O modelo Fast Track ele tem por objetivo fazer com que a geração fique mais coerente com o consumo e exista o percentual muito mínimo de injeção. Ou seja, se tem um cara aqui numa residência com 100 e poucos lotes, ele coloca 2 placas, basicamente ele elimina ali mais aquela taxa de 50 kW ali, ele fica praticamente dentro de casa aquela geração dele, o que é muito interessante para o setor elétrico, para a infraestrutura elétrica brasileira como um todo. Esse modelo, ele deveria inclusive ter sido feito lá no início da geração distribuída. Mais gerações, mais telhados, quando você pega 5% de Uberlândia, onde está essa grande concentração de placa? Está dentro das usinas, está fora do centro urbano de Uberlândia, está lá na fazenda que a gente passa naquela lateral. Então, o modelo Fast Track tem esse objetivo, mais telhados, de uma maneira que você não impeça tecnicamente devido à inversão de fluxo, ou seja, não existe uma análise de planejamento. A ANEEL e a senhora distribuidora definem o seguinte: você pode ir que a gente vai arcar com essa consequência, ou seja, melhorar o sistema é problema da CEMIG. Então, esse é a grande sacada do Fast Track, é fazer uma geração menor que seja mais compatível, mais coerente com o consumo e não haja realmente a necessidade de exportar e de injetar para outras instalações. Complementando aqui, Alan, se você me permite. À vontade. Ela nasceu que, na verdade, você teria que colocar uma usina com base no seu histórico de consumo dos 12 meses, limitado a 7,5. Só que a CEMIG está permitindo uma geração de até 7,5, sem restrição, mas foi até uma concessão que foi feita. O certo é, se você, uma de 3 te atende, você tem que colocar uma de 3. Por quê? Isso é para evitar, porque senão voltaria no mesmo problema. Senão eu vou montar a minha, já foi para a rede, e aí vai aumentar, vai dar o fluxo inverso. Só para mostrar ali, eu acho que o Alan não deu destaque, mas nós estamos com 7 GB. Ou seja, o consumo da CEMIG está mais ou menos empatando com a geração. A usina de Nova Ponte é 510 mega. Então, ou seja, nós estamos só com geração distribuída, 14 usinas de Nova Ponte. Então, se a CEMIG não fizer desse jeito, o problema vai voltar para os consumidores. Respondido? Que a gente às vezes, né, sente falta, né, até vou passar para os meus colegas aqui, se alguém quiser corrigir ou complementar o que eu estou falando.
não existem políticas para que incentive o armazenamento de energia, porque essa questão né, que é muito falado, que a gente vê muito no dia a dia, né, o excesso de energia, né, o excesso de geração. A gente poderia aproveitar, né, de alguma forma, porque se eu tenho excesso durante o dia, né, como você mesmo pontuou, que a geração solar é intermitente, ela só gera durante o dia, por que eu não procuro incentivar políticas, ir atrás de mecanismos, de investimentos para armazenar essa energia e eu utilizar no horário que ela tem carga para isso, que seria durante a noite? Por que a gente paga bandeiras, tarifas caríssimas, né? E devido à escassez de água, e a gente não poderia liga às vezes usinas térmicas aí mais poluentes, mais caras, e a gente não absorve, né, essa energia limpa e barata, tanto da eólica como da solar. É isso que eu acho que assim que é um sentimento de todos nós do setor, né, que a gente vê que lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, o pessoal vê de forma diferente, né? O pessoal trabalha de forma diferente. A GD é incentivada, porque a GD ela contribui para o sistema, para a qualidade de energia, para a oferta de energia. E aqui a gente fica privilegiando grandes usinas, né, centralizadas, que é o que talvez mais compromete o nosso sistema elétrico hoje em dia. Assim, né? Então, nós estamos aqui para debater e sugerir ideias. Né? Não sei se existe, né, políticas, porque a CEMIG criou, fez a questão da inversão de fluxo, né, foi a pioneira. E também, quem sabe, a CEMIG também não pode começar a ter outros olhos, né? Olhar para outras possibilidades além dessa, né? De restringir o sistema. Ô Wagner, sua fala é extremamente coerente. As grandes usinas solares, elas é um modelo de negócio que o pessoal enxergou de maneira muito rápida, até antes da legislação, até antes da resolução, e que resultou naqueles números que nós vimos ali de 7 GB, faltando conectar 1.9 GB de mini. A CEMIG tem programa de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, P&D, com armazenamento de energia, inclusive teve um aqui junto com o pessoal da Alsol, né, Rodrigo? Que ele ficou 2 anos ali, injetando energia no horário de ponta. Esse banco de baterias, digamos assim, ele está em outro local também sendo testado justamente para isso. O que compromete muitas das vezes é que a geração distribuída não é uma fonte despachável. Isso complica muito a questão de operação do sistema elétrico. E quando a gente fala de fonte firme, seja eólico, solar, nas grandes usinas, é um outro modelo, né, um outro mecanismo que é totalmente despachável. Então, para o ENES, Operador Nacional, para estar trabalhando com esses ajustes num país continental, é um tanto quanto complexo. Existem vários pensamentos, várias ideias, várias teorias de despachar essas usinas de GD para que essa questão de fluxo diminua bastante e essa abertura para o mercado de micro, que ficou secundário, que deveria ser o carro-chefe da geração distribuída no Brasil. Nós não podemos falar assim por governo, nós vamos falar pela CEMIG. Então, a CEMIG ela tem esse projeto de P&D, ou seja, ela que financiou aqui em Uberlândia. Então, já foi inovador, já tem muito tempo. E nós também temos o menor município do Brasil, chama Serra da Saudade, fica ali em direção, perto de Bom Despacho, ali assim, Dores do Indaiá, Pedra do Indaiá, que a CEMIG vai... Lá é uma rede que só recebe energia, então ela tem uma fonte única. A CEMIG está construindo uma usina fotovoltaica com baterias, que na falta da fonte principal, essa usina vai fornecer energia. Então, é um projeto piloto que vai ser expandido. Então, lá está fazendo para uma cidade, e de acordo com esses resultados, a CEMIG vai continuar esse projeto para as demais. Logicamente que incentivo e até a própria tecnologia, ela vai melhorando aos poucos. Então, assim, bateria, qual que é o preço, da onde vem, se é importado, uma série de questões que não cabe à concessionária, né?
Alan, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Um dos questionamentos, além dessa questão dessa discussão de fonte, você ter mais fonte do que consumo, eu vejo um pouco, assim, um dos questionamentos que a gente vê, um pouco erro de questão de processo na hora da análise, eu não sei, por questões de algumas falhas com relação à própria análise, se vai ser, quando a gente sobe a documentação para poder submeter a análise, avaliação daquele agente ali dentro da concessionária. Por exemplo, um item específico, vamos lá, eu já recebi algum parecer de acesso onde que tinha toda a curva de inversão e eu via que, por exemplo, um cliente que está lá ele não tem 12 meses de faturamento, ele tem 4. E assim, a gente vê que naquele ponto, o agente que fez uma análise, ele colocou 12 meses, então ali não está o consumo real. Então você pega uma média ali de 6 meses, aquelas 6 meses que é um consumo flat, você vê que ele poderia considerar aquilo e a gente encaixar mais dentro do perfil. E aqui dali acaba distorcendo a análise dele e tanto a nossa como um fornecedor de um produto para o cliente. Isso é um item que, assim, das demais, que eu acho que a gente tinha que levantar um ponto, e essa dificuldade que a gente tem, por exemplo, do acesso na CEMIG, quando a gente abre uma reclamação, igual isso é um item específico, que a gente, por ser um ente grande, uma concessionária, você não tem você só tem uma devolutiva. É isso, pronto, acabou. Então, assim, é um item que eu também gostaria de levantar, além dos demais. Perfeito, perfeito. Esse é o nome, desculpa? Leonardo. Perfeito, Leonardo. Existe um fluxo muito grande de análises documentais e tudo, e erros obviamente vão acontecer. Eu conversei com o Thiago Virgílio, que é um engenheiro responsável pela geração distribuída de mini e micro em Minas Gerais. Ele me falou que o serviço do Preciso de Ajuda está funcionando muito bem, inclusive para casos onde que existe esse erro, antes a CEMIG fazia o quê? Errou, ela te explica, você gera uma nova nota e vira que segue. Agora não. Eles resgatam aquela nota, justamente questão dos prazos, né, do você atender o cliente dentro do prazo, e vão reanalisar e vão dar essa devolutiva. Então, o que me foi informado é que o pessoal lá da engenharia está apto a resgatar a nota lá no Preciso de Ajuda e reavaliar ela. Mas isso aí é real, isso aí é fato. Boa tarde a todos, prazer Rodrigo. Alan, a gente já se conhece aí, né? Eu queria fazer só alguns comentários em relação ao que a gente trouxe. Vou aproveitar um pouquinho o gancho do Preciso de Ajuda e te dar até um feedback em relação a esse canal de comunicação. Por muito tempo a gente tinha as reclamações para serem formalizadas, né, em primeira e segunda instância, antes de subir para a ANEEL. Dificilmente gerava algum tipo de resultado, até que chegou o Preciso de Ajuda, a gente falou, nossa, eu acho que agora vai ajudar realmente. Mas a gente vem se deparando com um Preciso de Ajuda bem ineficiente, como um feedback assim da gente como integrador. O Preciso de Ajuda, eu sinto que do outro lado existe zero análise, sabe? Você me conhece, a gente tenta fazer as coisas de maneira muito técnica e organizada, então muitas vezes quando a gente dá uma devolutiva num Preciso de Ajuda, ela é realmente bem técnica. A gente usa embasamento normativo, a gente usa tudo que a gente tem, porque eu entendo realmente o lado da CEMIG, o lado da rede, o lado da inversão de fluxo. Então, a gente faz um documento, prints normativos, explicando análise, explicando simultaneidade, e a gente tem alguns retornos, geralmente, que são escritos em 2 linhas, assim, e é frustrante, porque nem abriram o documento, não sequer leu o restante da mensagem que a gente enviou. Eu estou com um caso, por exemplo, aqui para citar, que a gente já escalou isso, inclusive, para a ANEEL. E é mais frustrante ainda, porque a ANEEL, que é quem faz a normativa, também não regulamenta e não acompanha e não faz nada. A gente citou, inclusive, o artigo 73 ali, que fala sobre a questão de gratuidade ou dispensa de análise de imersão de fluxo. E a gente está com um caso que a gente
simula no site da CEMIG, na calculadora, dá ok. A gente tem o artigo 73, que através das contas, tudo certinho, garante a gratuidade e a conexão desse cliente. E a gente tem o quê? Uma inversão de fluxo, única alternativa disponível no parecer de acesso 5, falando para a gente que ele pode injetar sim na rede, desde que seja das 7 horas da manhã até 6 horas, das 7 horas da noite até 6 horas da manhã. E aí a gente fala, cara, a gente está usando toda a normativa, fazendo tudo certinho. A gente manda para o prestígio de ajuda, vem uma resposta de 2 linhas, nada com nada. A gente sobe isso para a ANEEL fala, falei com a CEMIG, e a CEMIG falou isso, que é a mesma coisa. Então, acaba sendo bem ruim, porque a gente tenta fazer um trabalho correto, a gente concorda com muita coisa que foi passada aqui, mas, infelizmente, a gente acaba patinando no saindo do lugar. E aí eu queria fazer só mais um adendo em relação ao que a gente falou do grid zero ali. Eu acho que, assim, uma opinião sincera como engenheiro é que, se a gente não está sofrendo com essa inversão de fluxo, talvez 100% real agora, a gente vai sofrer em algum momento. Isso, analisando o mercado exterior, a gente vê isso tranquilamente, né? E uma das soluções é a gente trabalhar em conjunto, realmente. O grid zero, eu vejo que ela ajuda muito os dois lados, né? A gente tem um cliente ali que, às vezes, está com uma qualidade de energia ruim, ou com uma demanda de energia que não está satisfatória. Muitas vezes o custo de energia é elevado, e o grid zero permite muito que a gente consiga trabalhar, nem exportando essa energia para a concessionária ter que escoar ela, e nem prejudicando ela, mas sim ajudando o cliente, vamos falar assim, da porta para dentro. Só que, como você mesmo falou, hoje a gente vem observando muito essa aplicação dentro de clientes que estão no Mercado Livre. E quando a gente fala de clientes grupo A e grupo B, as opções hoje que são passadas para que a gente garanta que essa energia não vai ser exportada, acabam inviabilizando todo esse tipo de negócio. Quando a gente fala, por exemplo, de um relé de inversão de fluxo, por exemplo, sei lá, gente, vamos chutar um valor de 50 mil aí para a gente colocar, como que eu coloco isso num projeto residencial? Muitas vezes, num cliente comercial ali, que o sistema dele vai custar 20, 30 mil reais, como que eu coloco isso lá dentro? Então, se a gente buscar alternativas também de, em conjunto, a gente conseguir fazer com que isso funcione, porque a GD é muito boa, desde que ela trabalhe corretamente. E eu sinto que talvez a gente está gastando muito tempo, às vezes, brigando e faltando encontrar um caminho comum que realmente viabilize os negócios, que são bons para os clientes, bons para as integradoras, bom também para a distribuidora. E aí, Rodrigo, hein? Que aperto, hein? Mas é o seguinte, a questão, em 16 de novembro agora, terça-feira, teve a MP 1300, né, votada lá na Câmara dos Deputados, vai para o Senado, e a GD foi extremamente protegida, né, até justamente pela organização das entidades que falam de GD no Brasil. E lá caminharam os outros avanços tecnológicos, avanços regulatórios relacionados ao setor elétrico brasileiro. Um ganho, de fato, a MP 1300 segue na mesma linha da GD atual, do modelo de negócio atual. Quando a gente fala de grid zero, eu concordo com você, só que o grid zero ainda é muito novo. A CEMIG mesmo está disponibilizando alguns serviços ainda direcionados a grid zero para dar vazão. E a questão da relação custo-benefício, do payback, realmente não é das melhores. Mas se você fizer um projetinho mais enxuto, eu entendo que ele vai passar. Assim como o Fast Track passa, assim como a questão da geração mais coerente com o consumo. Querendo ou não, o GD mudou. A legislação mudou, as resoluções mudaram. Então, aquilo que foi aplicado no passado, infelizmente, não é mais possível. Então, querendo ou não, a CEMIG também é refém dessa história. A gente tem que caminhar de acordo com o que está escrito na legislação. E agora, pontuando a questão do preciso de ajuda que você falou, realmente não foi o que me foi passado. Então, o que eu vou te pedir? Você tem meu e-mail? Me encaminhe esse caso pontual, que eu vou estar encaminhando lá para o Thiago Virgílio, lá para a gente tratando. Porque existem realmente alguns casos
que são muito específicos. Tem um caso, inclusive, de um relé lá muito diferente, que deu um trabalhão, né? Então, assim, e sai do fluxo comum de atendimento. Existe uma expertise de alguém diferente para estar fazendo aquele atendimento. Isso faz parte de qualquer lugar. Mas vamos tratando. Às vezes, não do jeito melhor, Leonardo, mas a gente vai tratando, tá? Ô Alain, e como é que você chama? Rodrigo. Você disse aí que você entrou com... Você fez análise preliminar pelas ferramentas da CEMIG, indicou que poderia, e depois você teve, ao final, um resultado que teve inversão de fluxo. Então, é exatamente isso. Quando tem a inversão de fluxo, que é a análise feita profundamente. E uma vez que tem a inversão de fluxo, nesse momento, ela traz a restrição, que dando os 5 itens lá, qual que se encaixa. Então, esse é o fato. Porque a CEMIG já tem 7 GB, já está superando a carga dela, e aí nós teríamos os problemas exatamente da inversão do fluxo. E a CEMIG ela tem buscado, é como o Alain disse, né? Não era possível, depois a própria CEMIG desenvolveu o Fast Track, e a partir daí fica a operação limitada à questão técnica. Então, em resumo, é isso. Então, sobre o falho, precisa de ajuda, é o que ele disse. Tá bom. Obrigado. Boa tarde, sou o Bruno. Falando um pouquinho sobre essa questão de inversão de fluxo, que o nosso amigo integrador levantou ali, trazendo um pouquinho o que ele disse, a gente vê dois cenários. Uma mesma rua, com um cliente que libera e outro não. Um que dá inversão de fluxo e outro não. Então, com as mesmas condições. A gente tem clientes que a gente pede usina de 75, ele não tem histórico na conta, mas ele quer aumentar, justificando isso, e a CEMIG libera. E no mesmo bairro, uma usina de 1.000 kW para um cliente residencial dá inversão de fluxo. Então, a gente vê uma desconexão de parâmetro de análise de inversão de fluxo. Porque o que o nosso amigo perguntou foi literalmente sobre tudo que ele respondeu, justificando que poderia não ter a inversão de fluxo. Foi o que ele disse. E a resposta que a gente teve foi, deu inversão de fluxo. Ele comentou que justificou perante os artigos normativas técnicas. E a resposta é sempre essa, deu inversão de fluxo. Fazer o quê? E aí nós estamos num cenário que literalmente a GD no Brasil está ficando cada dia mais complexo de se trabalhar. A gente vê integradores, principalmente em Minas, com dados de mais de 1.000 empresas que se fecharam. E está difícil lutar não com o sim do cliente, mas sim com o sim das concessionárias. Nós temos concessionárias que são menos robustas do que a CEMIG, que são em localidades menores, que não dão inversão de fluxo. Mini GD, então a gente não pode nem se falar, desde 2023 não se conecta mini GD dentro da CEMIG. Ou seja, a gente não pode fazer uma usina. Aí tem uma dificuldade comercial, que é o quê? Literalmente o ticket médio dos produtos caiu. Para se manter empresas igual a nossa aqui, nós temos que vender 50, 60, quiçá 70 kits por mês. Como que nós vamos fazer isso com a viabilidade que eu tenho que conectar a usina primeiro? Hoje eu acho que não tem nenhum integrador aqui que vende uma usina dentro de CEMIG sem primeiro pedir autorização para ela. Então isso está ficando cada vez mais complicado de se manter empregos, se manter renda e se manter pessoas dentro do setor da GD. A ANEEL quis limitar, inclusive, quis gerir um cenário de custo, desde quando ela quiser e sem ninguém importar. A MP foi aprovada ontem, votada ontem. E quem lutou por isso foi alguns movimentos dentro que solicitam sob GD. Então, aqui a gente vê uma disparidade muito grande nessa inversão de fluxo. A gente vê, inclusive, os mesmos níveis de curvatura para bairro A e bairro B, que nem são abastecidos pela mesma subestação. Então, a gente vê que assim, essa alegação de inversão de fluxo, ao meu ver, sendo bem honesto para vocês, que em 2028 nós temos um mercado livre de baixa tensão liberado, a CEMIG está segurando essas conexões de baixa tensão para literalmente não liberar o mercado B dentro do mercado livre em 2028, que ainda é um passo a se dar. E trazendo um pouco mais esse cenário, a CEMIG criou-se hoje grandes usinas, CEMIG Mob, CEMIG Sim, que são fornecedoras de energia, não pelas hidrelétricas, mas sim pelo solar que eles criaram. E aí eles dão desconto. E aí a CEMIG lança uma matéria que ela também vai enviar energia para outros estados. Mas espera aí, a inversão de fluxo? Aonde fica? Então a gente vê uma disparidade muito grande de informações e uma luta assim, que a gente
Cansa. Eu estou no setor há 6 anos, que não é o sim do cliente, mas sim o sim da concessionária. Perfeito. Então, toda análise, ela existe uma metodologia, existem softwares, existem mecanismos técnicos que visam atendimento ao prodígio, as resoluções e tudo, com essa finalidade de estar liberando ou não a carga. Então, entendo que, em teoria, a análise é feita de maneira séria e quando sai a inversão de fluxo, alguém fez aquilo da maneira correta. Fato. A questão da CEMIG, sim, é uma empresa que pertence ao grupo CEMIG. Eu estou aqui como CEMIG Distribuição, que é a distribuidora de energia. Tanto a CEMIG, sim, quanto a CEMIG Geração e Transmissão, que é a empresa que comercializa energia no Mercado Livre e outras, a gente praticamente não tem nem acesso. Para você ter ideia, as ferramentas que é utilizadas na CEMIG Distribuição não são as mesmas que eles utilizam. O acesso que eles têm é totalmente diferente. O CRM, que é a base de dados dos clientes que nós temos na distribuidora, o cara da comercializadora da CEMIG não tem acesso. Então, em via de regra, a isonomia é feita, a ética está sempre ali. Nós somos um grupo de 73 anos, nós estamos há muitos anos aí dentro do estado de Minas Gerais. Então, essa seriedade, eu trabalho lá há 23, quase 24 anos, eu te falo claramente que o pessoal leva isso muito a sério. O profissionalismo ali é fato. O compliance que o Walter Hugo está citando, nós temos um compliance muito forte, eles a todo momento investigam e-mails, WhatsApp, estão cheios de travas, justamente para evitar esses sombreamentos que não podem existir de maneira alguma. Boa pergunta. Aí a gente teria que pegar esse caso seu para levar ele lá internamente para entender o que aconteceu, porque a rede é totalmente dinâmica, né? Então, a rede é muito dinâmica. Então, às vezes, os 120 dias que está ali naquele parecer, mesmo que o cliente não vá optar por ele, ele permanece válido dentro daquele prazo 120. Então, ele entra na conta do modelo, ele entra na conta da análise. Enquanto ele não expirar, não conectar, não reprovar, não indeferir, ele vai contar. Então, de um dia para o outro, você pode ter um parecer válido e no outro dia não ter mais parecer válido, que vai mudar totalmente a análise do processo, entendeu? Tá. E também com relação à sequência. Então, se a rede suporta uma geração, eu entrei primeiro, eu consumi aquela geração. Aí ele entrou depois, aí já vai dar inversão de fluxo. Aí eu peguei, não paguei, não assinei. Ela volta, libera, aí ele entra depois. Antigamente, hoje em dia, se você pedir prioridade, você entrou lá e falou, libera para mim. Não pode, porque se a sua prioridade, existe uma pilha. Se você pegar o do seu e passar ali de baixo para cima, ou seja, você vai passar na frente, você vai consumir. Não existe isso. Existe uma fiscalização muito grande e um controle da própria CEMIG para que não haja nenhum tipo. Entrou, vai seguir aquela fila. Ok. A gente tem bons casos de demissão por causa disso, quando o pessoal infringe a regra. Alan, enquanto você toma uma água aí, vamos passar a palavra agora para o Leonardo. Senta aqui, ô Alan, se você quiser sentar aqui. Tô querendo correr já. Pessoal, boa tarde a todos, né? A ideia aqui, assim, não é trazer algo pessoal, é mostrar a dor que, geral, nós integradores vivemos. Então, eu trouxe um texto que alguns integradores amigos leram em comum, que concordaram que reflete muito a situação que convivemos no dia a dia. Isso, assim, não sei se é erro de processo, não sei, assim, e sempre tentando melhorar o nosso setor e ter reflexão na concessionária, claro, porque a gente quer manter aquele trabalho de mão dadas, né? Ter a concessionária ali fazendo o seu papel e a gente ter nosso emprego garantido, né? Então, eu trouxe um texto, fiz um texto junto com o engenheiro Matheus e vou ler aqui e qualquer coisa vocês vão me perguntando.
Vamos lá. O Triângulo Mineiro, assim como grande parte do nosso estado, tem sido assolado com as ocorrências de inversão de fluxo, desde meados de novembro de 2023. Desde a ocorrência dessas situações de forma aleatória, sem clareza e previsibilidade na atuação da distribuidora. Mais de 1.600 empresas no setor já encerraram suas atividades no estado de Minas Gerais. Com o advento da Lei 14.300/2022, as distribuidoras passaram a ser remuneradas pelo uso dos seus ativos por meio da redução gradual do subsídio da tarifa do TUS de FIO-B e FIO-A. Sendo assim, o percentual de clientes GDI, quando comparados ao total de unidades consumidoras, é irrisório para o que se ocorra um evento tamanho do qual é informado pelas distribuidoras. Em paralelo com as questões envolvendo os pedidos de inversão de fluxo, sob a alegação de excesso de geração, temos também sofrido com restrições de pedidos de carga, o que nos deixa em situação complicada, pois os integradores têm tateado as cargas em função da dificuldade de obtenção de informações de carregamento das subestações. Tal situação ocasiona em grande prejuízo ao planejamento estratégico e econômico das empresas, bem como gera uma perda de credibilidade no setor em função da imprecisão das informações fornecidas ao cliente final. Fundamentação. Aqui trazemos o exemplo da subestação 7, né, que ao cessar o domínio, possível realizar uma consulta prévia sobre a liberação parcial de um projeto de geração distribuída com relação à média de consumo do cliente. Ao acessarmos este site, verificamos a disponibilidade do sistema. Aparece a seguinte mensagem. Você pode ver que tem como mostrar isso, essa mensagem. Não sei se vai ficar nítido para vocês. Aqui temos a possibilidade de não ocorrer a inversão de fluxo para essa subestação. É necessário que protocolado a solicitação de orçamento da conexão. O protocolo feito, orçamento de conexão, e está aí o resultado do orçamento acordo, né? As curvas, né? O pessoal pode passar, por favor. Isso. Então, as curvas que nós conhecemos, né? Dias úteis. Obrigado. Pode passar. Isso. Beleza. O que ficou evidenciado nas curvas? A ocorrência de inversão de fluxo, que referido pedido agravará a inversão de fluxo, ou que o referido pedido gerou inversão de fluxo no seu alimentador ou na subestação alimentada por ele. Mas vamos ver o cenário. A gente tem nessa subestação dados concessionários, 110 mil unidades consumidoras, sendo que a maioria está conectada e 37 em processo de conexão. 157 mil kVA em carga, sendo 142 já conectado e quase 12 mil em processo de conexão. 4.500, quase 4.500 unidades geradoras, sendo 4.500, sendo que 14 em processo de conexão. 56 mil kVA em geração, sendo que 41 conectado e 15 mil em processo de conexão. O que a gente tem de exemplo? Vamos lá. 4% da relação carga-consumidor. Então, e 35% da relação potência instalada de consumo versus a potência instalada de geração. O que acontece? Então, assim, você pega ali, pelo que a gente verificou aqui, você tem uma quantidade de carga muito grande, e mesmo tendo as mini GDs ali com esse montante de carga, tem uma sobra significativa de possível conexão.
Temos que o percentual, tanto quanto comparamos o consumo, quando comparamos a geração, são muito inferiores ao percentual de carga instalada. É importante verificar que ainda em relação à potência instalada de geração, pela unidade consumidora é quase 10 vezes, ou seja, existe uma alta concentração de mini geradores destinados à modalidade de alto consumo, que a gente consegue, que são os plays grandes, que é ao sol e a CEMIG-100. Aqui ao sol, né? Em grandes empreendimentos tem gerado um grande impacto, né, na micro e mini geração distribuída e potências instaladas referente a isso, prejudicando o crescimento das pequenas integradoras. Ainda considerando o gráfico acima, foram realizados dentro da mesma subestação 4 pedidos de carga e todos reprovados, pela alegação que a subestação está esgotada para novas conexões. Então, assim, você tem uma discrepância de informação. Analisamos os gráficos contidos nas figuras 1, 2, 3, que é o que a gente acabou de ver, e o pico máximo de carga, considerando as instalações existentes e as instalações futuras, atingiu menos de 45% da capacidade de subestação existente, ou seja, a reserva de carga disponível. Então, assim, isso assim, é um pouco da amostra que a gente vê com os próprios dados que a gente vê no site da concessionária. Vamos lá. Em muitas situações, o que a gente vê? Você enxerga que você tem essa informação, mas aí quando chega o orçamento acordo ou parecer de acesso, ele tem só a opção 5, entendeu? Então, assim, é isso que a gente fica com o sentimento, que você dentro daquele tanto de frontes de informação, você não consegue ter um nexo do que qual tomada de decisão você pode ter. Algumas dores que a gente tem, reprova da mini GDs, então a maioria aqui já quase não tem mini GD, então. Reprovas sem nexo, tem hora que o parecer de acesso, você vai tentar interpretar aquilo que veio no parecer de acesso, não tem nexo, não tem. Isso assim, a gente tem dados, isso de todos. Tempo de indisponibilidade do sistema. A gente, esse ano, a CEMIG, o que teve de disponibilidade no sistema, a gente sofre horrores, porque você já tem um time ali de venda para o cliente e a gente fica tentando justificar sem ter, contra-argumentando que é concessionária, mas aquilo ali você já tem aquele tempo de venda, tudo, o contrato já com o cliente. Perca de informação. Eu tenho caso lá que veio 2 pareceres de acesso, um liberando e outro conversão de fluxo. E isso com trâmite já, o parecer de acesso liberando veio primeiro, depois veio da concessionária a conversão de fluxo. E você faz a reclamação e o que vem da parte do pergunta aqui, ele vem taxativo, não, o que é o orientado é o que vem versão de fluxo, então, mas o cliente já está lá instalado, o que eu faço? Então, assim, é um misto de situações que a gente vive no setor, né? Neste pequeno exemplo, retirado de 4 pedidos de geração distribuída e 4 pedidos de alteração de carga, não temos a comprovação da ocorrência da inversão de fluxo, muito menos do esgotamento de carga. Situações alegadas tanto nos orçamentos de conexão emitido, quanto nas reanálises solicitadas junto à ouvidoria. Essas mesmas situações já foram encontradas nas cidades aqui na região. A gente tem casos de em perímetro urbano, rural. Aqui um exemplo, em Araguari, a gente tem um loteamento parado porque não tem investimento, o investimento não consegue fluir porque a gente não tem conexão na rede, não tem carga. Isso, assim, é um pontual. A gente tem indústria que pede aumento de carga, fica parado porque não tem... ou o investimento é muito alto ou simplesmente é negativo o aumento de carga. Fazendas e assim vai. Então, assim, aí a gente tem aqui percas do acesso a CEMIG atende. Hoje, outra problema que a gente vivencia atualmente, impossibilidade do responsável técnico ele
ter ali, mesmo tendo-se o documento da responsabilidade técnica assinado pelo cliente que a gente não consegue ter remanejamento de crédito, a gente não consegue tirar uma segunda via da fatura, a restrição do acesso, a gente não consegue, por exemplo, hoje, se não tiver o acesso do cliente, a gente, por algum equívoco, ou o parecer de acesso pode ter tido algum erro e a gente não consegue cancelar ele para emitir outra solicitação, se não for pelo acesso do cliente. Então, assim, tais situações são de suma importância para gerar celeridade, previsibilidade e organização no nosso setor, evitando a necessidade de retrabalhos e pedidos incorretos, que inclusive também desoneram o time de análise da distribuidora. Em muitos projetos com a potência liberada, na alternativa 4 do artigo 73 da Resolução 1000, não segue os limites pré-definidos. A CEMIG tem utilizado a tabela média padrão nacional disponibilizada pela ANEEL, sendo que a CEMIG possui a tabela própria de uso da campanha de medição. Conforme o dispositivo da Resolução 1000, a distribuidora deve usar a tabela própria para obtenção do fator de ajuste real, para cálculo da potência liberada. A CEMIG utiliza sua tabela própria, porém, passou a utilizar a tabela geral nacional, exemplificada pela ANEEL no manual de instruções do artigo 73, por seus valores serem menores do que obtidos. Essa é a impressão que nós temos. Campanha de medição ilustrada, né, que é o que a gente tem na resolução. Em muitos orçamentos de conexão emitido, temos ainda que a metodologia de cálculo não segue nenhuma das ilustrações do sino, ou seja, falta de aplicação correta nos critérios da forma uniforme, de forma uniforme, isonômica ou padronizada. Leonardo. Sim? Põe o mais próximo do microfone. Desculpa. Não está audível. Então, o que acontece? Qual que foi o último... O que a gente enxerga, resumindo, é o que o Bruno falou e o que a gente vê. A gente vê que não foge muito à coerência. Então, assim, eu entendo que eu falo isso e reitero. Você tenta seguir uma lógica, mas você não entende. E a dificuldade de você ter essas informações é muito grande, que o Rodrigo falou. Então, assim, a resposta é muito limitada, então você não tem muita profundidade naquela resposta da concessionária. Resumindo, a gente tem esse cenário. Ok? Vocês querem responder agora ou quer ouvir? Tem um senhor Múcio também que pediu para falar, da Frepel. Sim, fica à vontade. Leonardo, né? Sim, só. Leonardo, então a gente poderia propor o seguinte: nós vamos pegar esse documento seu, a gente leva para a equipe responsável, porque pelo que eu estou entendendo aqui, todo mundo compreende a questão do fluxo inverso. Vocês não estão questionando a questão do fluxo inverso, mas talvez melhorias no processo, né? Então aí nós vamos, com base nesse documento, até porque é muita coisa para a gente lembrar e transmitir, e aí a gente pega seu contato também para a gente, qualquer dúvida tiver, fazer contato com você. Senhor Múcio. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Múcio Acerbi, acho que a maioria já me conhece. Eu cumprimento a mesa, vereador Zago, colegas da CEMIG. Eu estava no escritório e o Wagner, que é um dos integradores, falou: doutor Múcio, pelo amor de Deus, você não vai participar dessa nossa reunião? Eu falei: que reunião? Ele falou: nós estamos tendo uma reunião na Câmara hoje. Rapaz, realmente, vocês avisaram e a correria não deu para participar. Só para contextualizar, nós estamos nisso desde 2010. E como eu sou engenheiro eletricista, eu tenho mestrado e doutorado em engenharia elétrica, fui funcionário da CEMIG muitos anos.
Sou advogado, fui professor da UFO, tenho mestrado em Direito, tenho 2 empresas na área de Engenharia e Direito. E hoje nós somos consultor da FREPEL, que é a Frente Parlamentar de Energia Limpa. Ela deve constar hoje com uns 280 parlamentares no Congresso Nacional. E eu tive a oportunidade de participar na elaboração da Lei 14.300, antes a portaria 482, vereador, ela que iniciou o processo de autorização para que nós pudéssemos, os consumidores, gerar a sua própria energia elétrica. E foi um passo importantíssimo, porque nós ficamos por décadas esperando a 482. As concessionárias não deixavam, porque elas sabiam do impacto que a geração da própria energia pelo consumidor traria para os cofres das concessionárias. Então, nós vamos aumentar um pouquinho o nível, fazer um contexto histórico e tentar mostrar que essa inversão de fluxo, estou falando aqui como mestre e doutor do assunto, porque tem muitos anos que eu estou estudando, a gente estuda isso, e com respostas não só na ANEEL, através das discussões administrativas, mas judiciais também, vereador. Então, a gente tem muita questão discutindo com as concessionárias. Hoje nós temos vários processos, dezenas, centenas de processos contra a CEMIG, contra a Electro, contra a CPFL, contra a maioria das concessionárias do Brasil, que, através de uma pressão junto à ANEEL, criou o fluxo reverso para impedir a ligação não dos grandes blocos de energia. A CEMIG injeta 85 mega, 100 mega, 200 mega. Agora, o coitadinho quer injetar 10 kW, a CEMIG não deixa. Com muito custo, vou fazer só um breve levantamento, vereador, para que Vossa Excelência entenda o que eu estou querendo dizer. Tem uma história por trás disso, e essa história passa por trás do fundo, que, na verdade, é impedir que nós possamos ter liberdade de gerar nossa própria energia. E essa liberdade, ela começou a funcionar muito bem quando a 482, que foi a portaria que nos autorizou a ligar a energia solar, e ela foi sensacional, não precisava ter mexido na 482, pronto. Mas os grupos de pressão, através das concessionárias, da famosa ABRAD, que é a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, através dos seus lobbies, justos ou injustos, cada um defende o seu, e é assim que a vida tem que ser. E nós tivemos a oportunidade de participar de todos esses processos de evolução da norma e sofrendo os impactos da interferência do monopólio energético no Brasil. Ainda ontem, com muito custo, Excelência, nós conseguimos derrubar 2 parágrafos que acabariam, na medida provisória 1.300, foi aprovada ontem, quase que meia-noite, no último minuto da aprovação da medida provisória, que criou os 60 milhões de beneficiários de energia elétrica até 80 kW. Né? Não me cabe aqui fazer julgamento político, mas, enfim, nós conseguimos barrar isso lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, para que 2 parágrafos, que acabaria de vez com a nossa geração de energia distribuída. Vereador, o senhor sabe como é que funciona uma geração de energia solar? O pessoal sabe como é que funciona especificamente? É simples. Eu ponho umas placas em cima de um telhado ou numa área rural. Essas placas solares, elas são fotovoltaicas, porque o fóton, que é a energia que vem do sol, incide sobre essa placa, ela gera uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial, ela gera uma corrente contínua. E essa corrente contínua passa por um equipamento que se chama inversor. Por que se chama inversor? Porque ele inverte a corrente contínua do Thomas Edison, de décadas, séculos atrás, em corrente alternada, que é o Tesla, que nós utilizamos hoje. Então, a corrente alternada, ela é invertida por esses inversores, desses equipamentos. E todos esses equipamentos, eles têm altíssima tecnologia. A energia solar é utilizada na Europa há mais de 40 anos. A Itália tem quase 50 anos, a Alemanha, que usa energia solar, e o Brasil está
despontou para isso, e agora nós estamos vivenciando o Curtman, que é o corte, eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, e a inversão de fluxo. Vejam, a quantidade de placa inverte a corrente ela é injetada na rede. E o equipamento ele é tão avançado que você consegue controlar o que pode ser injetado ou não. E isso nunca, as concessionárias não querem saber dessa conversa, de orientar o consumidor, falar assim, não, então, já que está tendo inversão... Você sabe o que é inversão de fluxo, vereador? Não, o senhor tem ideia do que é inversão de fluxo? Não. O senhor acha que a corrente elétrica tem sentido o senhor falar assim, não, a corrente só pode ir para um sentido? Tem algum sentido falar nisso? Tanto é verdade que não tem sentido algum falar que a corrente elétrica, o sistema elétrico ele é projetado para a corrente fluir de um lado para o outro, aonde a necessidade surgir. O nosso sistema elétrico, ele funciona assim, vereador. As grandes usinas geram grandes potências, e não importa a grande usina, pode ser usina hidráulica, usina térmica, usina termonuclear, usina solar, usina eólica, não importa, está todo mundo convivendo lá, gerando potência para o sistema. E o restante do Brasil consumindo carga e, ao mesmo tempo, gerando também carga. Nosso sistema é interligado. Antes nós só tínhamos, há pouco tempo, agora nós acabamos o Brasil acabou de interligar o sistema norte, que era isolado, a gente comprava energia da Venezuela, vereador. Esse grande país, nosso vizinho, né, comprava energia da Venezuela, onde nós, hoje não mais. Foi feito um linhão, e agora a Rondônia e Roraima, que estava isolado, já faz parte do sistema interligado nacional. Então, olha, nós temos um grande sistema interligado nacional. Esse sistema é altíssima tensão e altíssima potência, e vão distribuindo, vai abaixando para subestações, para a rede de distribuição. Aqui na CEMIG do Triângulo, se não me falha a memória, estão chegando a 10 subestações? 7. E tem mais 3 projetadas, né? Vão ficar 7. Quando eu estava na CEMIG, eram 6 subestações. Tamanha pujança de Uberlândia, a carga de Uberlândia. Então, o que acontece? A energia, em tese, ela vem das usinas, vem do sistema solar, do sistema eólico, e vem abaixando a tensão. Por que você abaixa a tensão? Imagina, vereador, que se eu tivesse uma tensão de 500 kV na porta da sua casa, não tem sentido nenhum. Então, você abaixa a tensão, porque é uma coisa simples. Corrente vezes tensão é potência. Se você entendeu isso, você brinca com esse negócio e faz uma miséria. Eu aumento a tensão para a corrente diminuir, aí eu diminuo o tamanho dos cabos. Então, enfim, é todo um tratamento de engenharia altamente complexa, que é a engenharia elétrica. Pois bem, saiu a 482, que foi uma maravilha, começamos a trabalhar com a 482. Chegou em 2022, os lobbies falaram, chega. A CEMIG apurou, em 2022, nós fizemos essas contas, tá? Os consumidores mineiros já tinham deixado de gastar 6 bilhões de reais só com geração própria. Então, a minha casa eu coloquei em final de 2014. Fui um dos primeiros de Uberlândia. Eu que fiz os projetos da Elecnor, ajudei a fazer grandes projetos na parte de energia solar, vereador. E aí, começou a surgir questões seguintes, olha, mas vejam bem, a corrente ela tem que ter um sentido, ela tem que sair da geração e ir para a carga. Quem que falou isso? Por que surgiu só na 14.300? A 14.300... que é a lei que a gente chama de foi o marco legal, né, da energia solar, e aí a ANEEL, óbvio que por grupos de pressão, falou, olha, nós temos um problema sério. Foram pegar, lá na Califórnia, a famosa curva do pato. E aí nós falamos o seguinte, a curva do pato é que estavam apresentando agora mesmo. Você sabe o que é a curva do pato? O senhor viu não, vereador? Essa curva do pato é
É uma boca de um pato, só que para cima. Perdão, gente, me desculpa. O que acontece? Foram buscar lá na Califórnia um modelo para falar, olha, se tiver muita geração solar, tem que ter corte. Só que o americano, o que ele fala? Gente, o sol está aí, ele é de graça. Se eu distribuir essa energia toda, todo mundo tem o direito de gerar sua própria energia, todas as residências, é um direito. Então, como é que eu faço se aumentar muito a energia solar e não tiver carga? Bom, a gente tem mecanismos técnicos absolutamente transparentes e tranquilos. Você mexe na velocidade das turbinas, na parte hidráulica, você mexe na velocidade das turbinas na parte termoelétrica, mas se não tiver jeito, quem que está gerando muito? Os grandes blocos de energia, a ONS fez isso agora, corretamente, chama curtailment, né? Está cortando quando tem muito bloco. E tem que ser eles mesmos. Porque o coitadinho do cara que comprou as placas, ele tem o direito de gerar a própria energia. Só que agora eles querem proibir todos os consumidores de ter sua plaquinha solar. 10 placas, 20 placas, mini geração. E inventaram a tal de inversão de fluxo. Gente, eu tenho debatido com grandes especialistas, inclusive o diretor da ONS, que nós tivemos a oportunidade de ver uma palestra dele, discutir isso com ele. A ONS, que é o operador nacional do sistema, ela realmente está fazendo a coisa certa, que é quando tem excesso de grandes blocos de energia, tem que cortar eles mesmos. É a CEMIG, que tem 80 megawatts de placas, somente um sistema CEMIG inaugurou no norte. Nós temos sistemas solares projetados de 200 mega. Nós temos perto de Araxá sistemas de 500 mega. O senhor sabe o que é 500 mega, vereador? 500 mega é uma nova ponte. Você conhece a usina de Nova Ponte? A usina de Nova Ponte é de 500 mega. A usina de Miranda é de 390 megawatts. Então, quando nós falamos em grandes blocos de potência, vocês acham que não passou, mas provavelmente vai vir, já está em estudo, que isso é ruim para nós. A própria concessionária, a 1.300, essa medida provisória agora, foi proibido. Ela teria o direito futuro de ir nos nossos inversores do consumidor, ir lá e desligar o inversor, que está na sua casa. Se você está gerando a sua própria energia. Vereador, eu vou encerrar. A ANEEL, por forte pressão do nosso grupo, que é o Movimento Solar Livre, que é um grande bloco de sistemas associados, a ANEEL, por força da pressão, ela autorizou a chamar Fast Track. O senhor sabe o que é Fast Track? Nem nós não sabemos o que é Fast Track. É óbvio que, traduzindo do inglês, a gente sabe o que é. Uma rápida ligação e rápida corte. A ANEEL autorizou até 7,5 kW. Nós tínhamos um compromisso com a ANEEL, que era 75, até 75 kW, vereador, não se falaria em inversão de fluxo. O senhor sabe quanto que é a corrente de uns 75 kW no 13,8? 3 amperes. 3. No 138, 0,3 amperes. Isso não é nada para o sistema elétrico. Zero, isso não é nada. Mas autorizou os 7,5 kW. Então, praticamente a maioria das residências estaria ok. Só que proibiu, vereador, proibiu, se eu tenho 2 unidades consumidoras, hoje, se o senhor gera a sua própria energia, a norma e a lei autorizar você transmitir o excesso para até 5 pontos. Então, o seu mais 4. Hoje, com essa Fast Track, se você tem Fast Track, você só pode utilizar na sua própria unidade. Isso é ilegal, nós já estamos discutindo isso na Justiça, porque uma portaria não pode derrubar uma lei. O vereador sabe muito mais do que eu, isso. Uma portaria da ANEEL derrubou uma lei, viu, vereador? E está aí prevalecendo. Se um circuito tem 10 de 7,5, pode. Mas eu não posso ligar um de 75. Que sentido que faz isso? Eu não posso ligar um de 75, mas eu posso ligar 10 de 7,5. Então, pessoal, eu não vim aqui para criar celeuma e nem debater
com os nossos colegas da CEMIG, da qual fui engenheiro muitos anos, né, fui assessor da Superintendência Triângulo, era responsável pelo sistema de operação, transmissão, distribuição, até o 138 kV, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Eu sei das dificuldades da CEMIG, mas as dificuldades não são técnicas, me desculpem, são econômicas. Então, abre o jogo. Gente, então não vão ligar mais porque é questão econômica. Eu só vim aqui, vereador, para participar disso, porque eu sou de Uberlândia, eu presto serviço aí da consultoria para o Brasil inteiro, estou me sentindo a obrigação de vir aqui, dar as caras e conversar com a plateia e com o pessoal da CEMIG. A gente tem discutido em juízo, na justiça, e, por nossa sorte ou competência, os juízes estão entendendo que não tem sentido algum você mandar gerar energia à noite, tá? Das 6 da tarde às 7 da manhã, que é uma das soluções, viu, vereador, que a CEMIG dá, é você pode gerar energia solar à noite, que nós chamamos de energia lunar. Tá bom? Pessoal, muito obrigado, estou à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, agradeço a oportunidade, viu, vereador? Senhor Múcio, muito obrigado, contribuiu sobremaneira, acredito, mas tudo que o senhor trouxe daria aqui um outro momento para a gente, né? Nós já estamos chegando no teto aqui do horário da nossa audiência pública. Eu quero saber se mais alguém quer fazer alguma consideração final, em razão do que o senhor Múcio trouxe. Não, Adriano, é só o seguinte, é só porque antes do Dr. Múcio entrar, a pauta que o nosso amigo da CEMIG perguntou, ele tinha comentado que era assim, a gente não está questionando a inversão de fluxo e tal, não, nós estamos questionando a inversão de fluxo. Nós estamos aqui para questionar a inversão de fluxo. Nós não entendemos a inversão de fluxo e obrigado pelo seu comentário, acho que era isso que a gente precisava de fato, que a gente não saia daqui concordando com a inversão de fluxo. Nós não estamos aqui para concordar com ela, nós estamos aqui para questionar ela e literalmente dar uma resposta, porque a maioria das perguntas que a gente deu foi igual o preciso de ajuda. Não houve, de fato, uma linha de raciocínio lógica para a gente seguir nessas análises de inversão de fluxo. É só para pontuar. Obrigado. É uma questão muito técnica, tudo que vocês trouxeram, né? A priori foge um pouco da competência municipal tratar do assunto, mas nós temos o dever, né, de colher essas informações e tentar, na medida do possível, minimizar esses efeitos. Então, aquilo, Walter, Alan, que precisar do poder público municipal, que conte conosco nesse sentido. E também, juntamente com o governo do Estado, que a gente faz essa interlocução por meio dos nossos representantes. A gente tem ouvido esses empreendedores, é integradores a palavra? E tem visto a dificuldade deles. E no primeiro momento que eu os ouvi, o que eu entendi é que não há um padrão, né? E aqui eles trouxeram alguns casos nesse sentido, que libera para um, não libera para outro. No mesmo, às vezes, local, numa rua, tem um parecer favorável, o outro não tem. A demora na autorização, enfim, inviabilizando, muitas das vezes, o próprio negócio. Porque, pelos que estão aqui, acredito que não tem nenhum mega empresário aqui que dê conta de suportar todo um processo como esse. Então, foi onde nós dissemos, vamos chamar a CEMIG para a gente conversar, né? Acredito que é conversando que a gente encontra as melhores soluções. Então, eu espero, como aqui eu e a vereadora Amanda, que vocês, representantes da CEMIG, possam levar essas questões e tentar, né, de alguma forma, eu acredito que vocês tenham a questão hierárquica, os superiores de vocês, mas tentar dar uma resposta nesse sentido. O que for de legislação, de questão federal, tem à frente, como o doutor Múcio, aí é outra história. Aí a gente vai bater na porta onde tem que bater. Mas aquilo que compete a nós aqui embaixo, vamos fazer. Doutor Múcio. Vereador, só para concluir a colocação que o pessoal fez,
mais de 1.300 empresas já fecharam no Estado. Isso foi um levantamento recente que nós fizemos. Em Uberlândia, mais de 300. Então, são poucos que estão aqui em Uberlândia hoje. São milhares de empregos, de pequenos empregos, de pessoas que necessitam para sobreviver desse mecanismo. Então, nós tivemos a oportunidade de discutir com o governador Zema, levamos a ele uma coisa gravíssima, que é a CEMIG Sim. A CEMIG Sim, vereador, o que ela faz? Ao mesmo tempo, porque ficam no mesmo andar da CEMIG, a CEMIG Distribuidora e a CEMIG Sim, falam que são empresas distintas. Não é verdade, porque nós temos provas documentais, foi apresentado para o governador Zema, que a CEMIG Sim, ao mesmo tempo que a CEMIG nega para determinado consumidor, logo depois, 15 dias, 30 dias, a CEMIG Sim entra em contato com esse mesmo consumidor para oferecer desconto na sua conta de energia. Então, isso é uma coisa muito grave, nós temos até representação no Ministério Público Federal, tem uma participação forte das associações nesse aspecto, porque é uma concorrência desleal, isso é um impedimento da livre iniciativa, e como é que você consegue competir com o poder desse nível, né? Então, o senhor falou uma coisa muito importante, nós temos batido fortemente no Congresso Nacional, que é a casa do povo, que é o local correto para resolver essas questões técnicas, essas questões de fundo da legislação. Mas que realmente tem que ser feita alguma coisa, isso não tem cabimento. Nós não podemos impedir que os consumidores gerem sua própria energia. Eu tenho que ter essa escolha. Se eu quero gerar minha própria energia, eu tenho condição de fazer isso, por que eu não posso fazê-lo? Tá ok? Só me desculpa ter feito esse comentário. Muito bom. Não sei se todos já conheciam a FREPEL e o conheciam? Então é bom que junte forças aí nessa luta. É uma disputa difícil, né? Mas a gente está aqui para isso mesmo. Em tempo, quero agradecer ao Cássio, assessor da vereadora Janaína Guimarães, mandou aqui justificando a sua ausência. Ela é relatora dessa comissão, juntamente com a Amanda, da qual eu agradeço também. E então declaro encerrado, nós produziremos o documento dessa reunião, vamos manter esse contato, espero que eu acho que a gente amplia, né, o diálogo com a CEMIG, agradeço a presença de cada um de vocês, leve o nosso agradecimento também à diretoria da CEMIG pela presença, tá certo? Muito obrigado. Thank you.